E é claro que impressiona o Banco do Brasil observando ele nos últimos 6 meses que as cotações passaram de 20% de valorização, saindo dos R$ 46,45 em um rally de alta que fez as cotações chegarem a praticamente R$ 60. Agora o mercado resolveu aliviar um pouco para os acionistas. Mas será que esse alívio se sustenta? Afinal de contas, no quarto trimestre do ano de 2023, que foram os últimos resultados publicados pelo banco, o Banco do Brasil teve o maior lucro entre os bancos e ainda por cima aumentando o seu payout para 45%. Em outras palavras, o percentual que o banco vai retirar dos seus lucros para reverter em pagamento de dividendos para os acionistas. E é claro que já tem casas de análise publicando no mercado sobre o aumento de dividendos do Banco do Brasil, dizendo que é apenas o começo. Já para o Santander, ele acredita que as ações do Banco do Brasil podem disparar 50%. Já a Guide Investimentos, ela está recomendando as ações do Banco do Brasil para quem está buscando pagamento de dividendos, justamente por conta da forte capacidade de distribuição dos lucros do banco em forma de pagamento de dividendos para os seus acionistas. Mas é claro, vamos analisar tudo isso nesse vídeo aqui. E é justamente por isso que eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que a gente precisa revisar os resultados do quarto trimestre do ano de 2023 para esse vídeo aqui fazer sentido. E é claro que eu já tinha trazido aqui no canal que ele vai fazer um novo desembolso recorde para o setor do agronegócio. Matéria essa que eu trouxe no Giro Rápido do Mercado e foi anunciada pelo governo federal. E ainda por cima, a safra de 2023-2024 fechou em 120 bilhões de reais, que obviamente é um novo recorde. Naturalmente, dedicado aqui ao setor do agronegócio, e também se tornou a maior fatia da carteira de crédito do banco, trazendo um crescimento anual de 14,7%. E quem pensa que o Banco do Brasil, por ter alcançado essa carteira de crédito, não está fazendo mais nada, está muito enganado. Afinal, ele tem trazido muitas inovações, recebendo até mesmo prêmios de inovação em finanças. Esse prêmio aqui, Top Innovations in Finance, do ano de 2023, prêmio inovação no setor público com foco no cidadão, também prêmios de segurança e gerenciamento de fraude, e para finalizar, instituição financeira do ano em Open Finance. Além disso, o Banco do Brasil representou para o sistema Pix 5,2 bilhões de transações, operando 3,7 trilhões de reais no ano de 2023, o que foi um crescimento de praticamente 40% nesse período. E o Open Finance, 3,4 bilhões, trazendo ainda inteligência artificial e analítica para interagir com os clientes e muitas outras inovações, até mesmo Tesouro Direto diretamente pelo WhatsApp. Então, vendo de perto o lucro líquido ajustado, e por que isso aqui é importante? Porque o lucro líquido é exatamente da onde a maioria das empresas retiram uma parcela para fazer pagamento de dividendos. E sem isso, as empresas simplesmente não têm como pagar dividendos para os seus acionistas. E é por isso que eu chamo tanta atenção para o lucro líquido ajustado e tudo aquilo que afetou o lucro líquido ajustado. Afinal de contas, as despesas, os investimentos e muito mais acaba afetando o resultado do lucro líquido. E no final das contas, aquela palavrinha que chama atenção, o payout, é justamente a parcela, ou seja, o percentual que vai ser retirado aqui do lucro líquido ajustado para fazer pagamento de dividendos para os acionistas. Explicado isso, então vamos observar que no quarto trimestre do ano de 2023, o lucro líquido ajustado do banco foi de 9,4 bilhões, o que representou um crescimento de 4,8% na comparação com o ano de 2022, ou seja, o mesmo período, quarto trimestre. Agora, o percentual que me chama a atenção é justamente do terceiro trimestre do ano de 2023, que subiu 7,5%. E por que isso é importante? Porque isso aqui mostra a tendência. Se o banco consegue crescer trimestre contra trimestre, e ainda por cima, um trimestre contra ele mesmo um ano atrás, não tem dúvida nenhuma que ele está demonstrando tendência de alta. E para não ter dúvida nenhuma, podemos observar que 2023 fechou 11,4% acima de 2022. O que seria um indício ruim seria se o quarto trimestre do ano de 2023 ficasse no 0 a 0 ou negativo em relação ao trimestre imediatamente anterior, o que não é o caso. Inclusive, está mostrando mais força de crescimento trimestre contra trimestre do que o quarto trimestre do ano de 2023 contra o mesmo período do ano de 2022. Então, tendência de crescimento no anual e também trimestre contra trimestre. Lembrando que o guidance era de 33 até 37 bilhões de reais, como eu trouxe no início do vídeo, e ele fechou em 35,6. E quando a gente fala da qualidade do crédito, o que isso significa? Significa aquele crédito que provavelmente o banco vai receber. E o indicador mais falado do mercado é justamente a inadimplência superior a 90 dias, porque esses aqui são aqueles que provavelmente não vão pagar. Então, quanto menor, melhor.
E nesse sentido, houve aumento novamente, de 2,81% para 2,92%. Observem que a linha verde é o Banco do Brasil, enquanto o Sistema Financeiro Nacional caiu de 3,4% para 3,30%. Ok, o Banco do Brasil está melhor do que o Sistema Financeiro Nacional, mas ainda assim ele está demonstrando tendência de alta, enquanto o Sistema Financeiro Nacional está demonstrando tendência de baixa desde junho de 2023. E o que ficou ruim? Bem, o índice de Basileia não é que ficou ruim, mas caiu. De dezembro de 2022, com 16,65%, foi para 15,47%. É claro que o pagamento de dividendos foi excepcional. E ainda por cima agora tem a promessa do Banco do Brasil de trazer um payout de 45%. Ainda mais com as projeções corporativas do ano de 2024, é muito importante observar esse quadro aqui, em que o banco quer crescer a sua carteira de crédito de 8% a 12% e quer controlar sua PCLD ampliada. Notem que ficou abaixo dos resultados e bem perto do que ele tinha projetado para o ano de 2023, entre 30 e 27 bilhões de reais. Ou seja, lembrando, isso aqui é prejuízo. E despesas administrativas vão crescer entre 6% e 10%, mas os lucros vão fechar entre 37 e 40 bilhões de reais, de acordo com as estimativas do próprio Banco do Brasil. E algo para se ter em mente é justamente o calendário de eventos de uma empresa. No caso do Banco do Brasil, basta a gente acessar aqui o site de relações com os investidores do banco para a gente poder conferir os eventos futuros. E aqui vamos ver que existe um evento muito importante em breve. No dia 26 de abril, o Banco do Brasil vai realizar a sua Assembleia Geral Ordinária. E por que isso é importante? Bem, é tão importante que tem inclusive a proposta da administração para ser apresentada justamente na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Banco do Brasil, que vai acontecer nesse dia, 26 de abril de 2024. E na destinação de resultados, notem só, regras sobre retenção de lucros. O banco entende por saldo do lucro líquido a parcela do resultado de cada semestre obtida após a dedução dos valores destinados à reserva legal, ao pagamento de dividendos e à constituição, se for o caso, de reserva de contingência e reserva de lucro a realizar. Notem aqui, reserva de lucros a realizar, entendendo que sempre tem limite para fazer essas reservas, e esse parágrafo deixa isso muito claro. O Banco do Brasil tem valores das retenções aqui em R$ 1.000, ou seja, estamos falando da reserva legal com 1.680 bilhões de reais, e reserva estatutária passando os 29,5 bilhões de reais, ou seja, um percentual em relação aos lucros totais de 93%. E é claro que eu posso fazer uma análise mais completa deste documento, que não é simples de fazer, afinal de contas são 147 páginas. Mas para isso, deixe nos comentários abaixo se vocês quiserem que eu traga um vídeo dedicado a avaliar a proposta da administração, além das perspectivas de curto e médio prazo para o Banco do Brasil. Sem falar que aqui mesmo, o banco vai tratar a respeito do desdobramento das ações dele. E vai tratar também de um assunto muito recente, que está latente no mercado sobre a oferta pública de aquisição da totalidade das ações da Cielo, com CL3, chamada aqui de OPA, ou seja, oferta pública de aquisição, deixando claríssimo que esse documento é extremamente importante para quem investe no Banco do Brasil e, neste caso, até mesmo na Cielo, sendo que recentemente trouxe vídeo no Giro Rápido do Mercado para falar inclusive desse assunto. Para Genial Analisa, o Banco do Brasil teve seu principal destaque, observando aqui o guidance de 2024, apontando para um bom ano com um lucro de 38,5 bilhões de reais na faixa indicativa, mostrando também um crescimento de 8,3% ano contra ano e um ROI de 21%. Além disso, o lucro líquido do banco é de 40 bilhões de reais, com crescimento de 12,5% e ROI de 21,7%. Ou seja, os resultados que o banco efetivamente entregou para o mercado realmente estava acima da expectativa do mercado e foi o maior lucro entre os bancos. E para coroar tudo isso, o banco ainda por cima aumentou o payout dele de 40% para 45%. Resumidamente, um payout que já era excelente ficou ainda melhor, lembrando que o payout é o percentual do lucro líquido do banco que é revertido em pagamento de dividendos. Reforçando que essa palavra aqui não é exclusiva para o Banco do Brasil, é a palavra utilizada para referir a esse significado que eu acabei de explicar. Mas um ponto de atenção, houve um vídeo que eu trouxe, inclusive, falando que uma determinada empresa estava aumentando o payout dela e as pessoas deixaram comentários no vídeo dizendo que, na verdade, houve queda do payout. Agora, não se enganem, o que é importante compreender é aquilo que está no Estatuto Social das empresas ou quando existe a política de pagamento de dividendos, ou seja, um documento específico a respeito do assunto,
entender o que a empresa se compromete como pagamento mínimo obrigatório. Esse sim é o payout da empresa. Eventualmente, a empresa pode deliberar por um payout diferente daquele que está no Estatuto Social, desde que não seja acima do que tiver estabelecido no Estatuto Social, se houver esse parágrafo. E no caso do Banco do Brasil, ele tem sim um documento específico para falar sobre isso. Aqui em políticas, temos a política de remuneração aos acionistas, que foi atualizado no dia 15 de fevereiro de 2024. E o documento não deixa dúvida nenhuma. Entre aspas, adotamos como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido ajustado, como definido nas normas vigentes e no Estatuto Social. Então o Banco do Brasil deixa muito claro que o dividendo mínimo dele é de 25%. No ano de 2023, ele trouxe um comunicado ao mercado informando que seria de 40%. E no ano de 2024, logo na apresentação do exercício social do ano de 2023, logo antes da apresentação dos resultados, ele trouxe um documento informando que aumentaria o payout de 25% para 45%. E é por isso que eu nem culpo as pessoas que fazem afirmações como essas. Mas é por isso que aqui no Ativo Virtual eu explico em tantos detalhes, para ninguém cometer essa gafe ao ler um documento como esse aqui que diz que o payout é de 40% para 45%, e aí os acionistas pensam que o dividendo mínimo do banco é de 40% e aumentou para 45% e não é nada disso. E de acordo com a Suno Notícias, o Banco do Brasil pode aumentar os dividendos e isto é apenas o começo. E a base da argumentação desse analista aqui é justamente por conta desta explicação que eu acabei de trazer a respeito do payout, que agora é de 45%. Mas lembrando, originalmente 25%. De toda maneira, na opinião do analista, ele informa: eu sou o primeiro analista que está falando sobre isso, esses 45% devem ser piso para os próximos anos. Isso é fruto dos nossos estudos e não tem nenhuma informação obtida através da empresa. O guidance é de 45%, mas pensamos que deve aumentar nos próximos anos. Então isso é uma avaliação não fundamentada, mas trazida por esse analista aqui, que é um analista de renome no mercado. E você, o que você pensa? Acredita que realmente 45% ou 40% que seja, pode vir a ser realmente o piso de pagamento de dividendos do Banco do Brasil? Deixe nos comentários abaixo. Já para o Santander, as ações BBAS3 podem disparar 50%. Já mudaram o preço-alvo, que estava em R$ 75,00 em 2024 para R$ 85,00, que, se concretizada, essa projeção representaria um rally de alta de 51% para o Banco do Brasil nas suas ações BBAS3, com a cotação de cerca de R$ 56,00 nesta consideração dessa avaliação aqui. A motivação do Banco Santander se aplica à ampla presença física do Banco do Brasil, ou seja, a capilaridade dele em várias regiões do país, carteira de crédito lastreada em operações do agronegócio, realmente fato que trouxemos várias vezes aqui no canal, estrutura de captação mais barata, gestão de fundos do setor público com taxas atrativas e principal banco do governo. Atualmente, o Banco do Brasil está negociando com um múltiplo interessantíssimo, ou seja, o PVPA, de 0,84 vezes, abaixo, inclusive, do período de 2015 a 2016, que foi quando o Banco do Brasil tinha um ROI no patamar de 7,5%, ou seja, em 2016. Agora, em 2023, o ROI do Banco do Brasil saltou para 22%, destacando muitíssimo aqui, realmente, os predicados do Banco do Brasil. Já para a Guide, ela está fazendo a recomendação do Banco do Brasil devido a forte pagamento de dividendos, aliado a tudo isso que conversamos até aqui. E assim fica muito mais fácil de compreender realmente essas notícias que eu estou trazendo, que o mercado está com uma hype tão elevada a respeito do Banco do Brasil. E aí, é claro que entra o seu conhecimento de acompanhar essas ferramentas que eu trago diariamente no Ativo Virtual para conseguir compreender essas matérias que saem no mercado e não cair em ciladas, ou seja, não trocar os pés pelas mãos com notícias que vocês mesmos podem avaliar como fundamentadas ou sem sentido. Mas basicamente, eles estão dizendo que na carteira de dividendos deles, o peso do Banco do Brasil é de 12,5%. A Guide Investimentos ainda destaca que o market share, ou seja, a participação de mercado do Banco do Brasil é de 20% na gestão de recursos. Sobre a companhia, a Guide destaca que o market share, ou seja, a participação de mercado, é de 20% no mercado de gestão de recursos, além de 53% no crédito do agronegócio. Considerando ainda essa capilaridade que eu acabei de mencionar, com cerca de 3.900 agências, 1.800 postos de atendimentos e 800 agências digitais e especializadas, estando presente em praticamente 100% dos municípios do país, ou seja, 96,6%. É impressionante a marca do Banco do Brasil. E com cerca de 21,9 milhões de clientes ativos utilizando suas contas, é claro, do Banco do Brasil. Na visão deles,
Outra vantagem é a forte presença no mercado do agronegócio, com uma carteira de 225 bilhões de reais. E só de pensar que antes da pandemia, essa carteira era realmente pouco significativa no portfólio do banco, totalizando um market share de 53,7% no segmento. Então, sem dúvida nenhuma, o Banco do Brasil está valorizando muitíssimo, 55,53% nos últimos 12 meses, nessa cotação de cerca de R$ 56. O PL é muito barato ainda, de 5,02, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o PVP não deixa dúvida nenhuma. Mesmo com toda essa valorização, já de alguns anos, não apenas dos últimos 12 meses, o Banco do Brasil continua abaixo do seu valor patrimonial em 5%. Com o dividend yield de 8,24%, lembrando que esse é um indicador que é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. E uma vez que as cotações dispararam mais de 50%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo mesmo. Bem, agora vamos então para as projeções e o preço teto do ativo virtual. Então, lucro projetado de 38,95 bilhões de reais e com payout prometido de 45%. Se o banco realmente cumprir com esses dois itens aqui, o DPA, ou seja, o dividendo por ação esperado, é de pouco mais de R$ 6,11. Na verdade, dá quase R$ 6,12 aqui. E se formos para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, preço teto vai ser de R$ 152,92. Mas se você esperar 6% de dividend yield anual, o preço teto vai para R$ 101,95. 8%, R$ 76,46 é o máximo que você pode pagar nas ações do Banco do Brasil, e 10% de dividend yield, o máximo que você pode pagar são R$ 61,17. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito do Banco do Brasil e a sua expectativa também. E desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.